Milhões de pessoas na Síria e no Iraque estão enfrentando a escassez de água porque o rio mais longo da região, o Eufrates, está secando. Escondido sob a paisagem árida e abraçado pelo sol do Oriente Médio, está um rio que moldou civilizações, inspirou lendas e alimentou incontáveis gerações. O rio Eufrates, que um dia foi um símbolo de vida e prosperidade, agora se encontra no centro de um mistério tão antigo quanto o tempo. É alarmante. À medida que suas águas diminuem, uma sensação de inquietação se espalha entre aqueles que dependem de seu fluxo. O que poderia estar causando essa queda sem precedentes? Seria a marcha implacável da mudança climática? Ou haverá forças mais obscuras e sinistras em jogo? Junte-se a nós para desvendar a aterradora realidade do secamento do rio Eufrates. O percurso do rio Eufrates. O rio Eufrates é um dos rios mais caudalosos e importantes do oeste da Ásia. Ele começa seu percurso na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e deságua finalmente no Golfo Pérsico. Esse rio, que se estende por cerca de 2.000 quilômetros, tem sido um sustento para a região durante milhares de anos. O rio Eufrates tem fornecido água potável essencial e campos de irrigação, o que tornou possível o cultivo de plantações em uma região que, de outra forma, seria árida. Também serviu como uma rota vital para o comércio e o transporte. A presença do rio foi importante para o desenvolvimento de civilizações antigas como a Suméria, a Babilônia e a Assíria, pois lhes permitiu prosperar e se expandir. Cidades antigas como Babilônia e Nínive, que um dia foram centros de cultura e comércio, prosperaram ao longo de suas margens. A água do rio foi fundamental para o sucesso agrícola, permitindo aos agricultores cultivar a terra apesar do clima seco. Além disso, o Eufrates era uma via importante para os comerciantes, que transportavam mercadorias como madeira, metais preciosos e têxteis. Hoje em dia, o rio Eufrates continua sendo uma fonte crucial de água para milhões de pessoas na Turquia, Síria e Iraque. É a base da agricultura, gera energia hidrelétrica e fornece água potável. No entanto, o rio enfrenta agora desafios importantes, como a seca, a construção de represas e a poluição. Esses problemas ameaçam sua capacidade de continuar sendo um recurso vital para a região. O rio Eufrates tem uma importância significativa na Bíblia, pois serve como um ponto de referência físico e como um poderoso exemplo do domínio de Deus sobre a criação. Nos textos bíblicos, o Eufrates simboliza diversos temas que ilustram os atributos de Deus, o amor e a justiça. Ele é mencionado em histórias de esperança e caridade, o que reflete sua natureza dual nas narrativas bíblicas. Geograficamente, o rio Eufrates está entrelaçado com as sociedades antigas que atravessou, influenciando sua história e geografia. As profecias da Bíblia também prevêem acontecimentos futuros relacionados ao rio, destacando seu papel nos planos divinos. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, versículo 14, o Eufrates é descrito como um dos rios que fluem do Jardim do Éden, simbolizando a abundância e a vitalidade. Além disso, o rio marca fronteiras e promessas bíblicas, como em Gênesis, capítulo 18, onde delimita a terra prometida a Abraão. As referências em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 7, e em Josué, capítulo 4, ressaltam sua importância na herança dos israelitas, simbolizando a aliança de Deus com seu povo. Em Isaías, capítulo 8, versículos 6 a 8, o Eufrate é apresentado como um ponto-chave nos textos proféticos, simbolizando tanto a segurança da proteção divina quanto as consequências de se desviar da orientação de Deus. Na antiguidade, o rio Eufrate era frequentemente citado como símbolo do juízo divino. Dizia-se que Deus usaria o exército assírio para punir Judá,
comparando sua invasão com as águas avassaladoras do Eufrates. Isso se devia ao fato de que o povo de Judá havia se afastado da orientação de Deus e, em vez disso, celebrava ídolos e alianças estrangeiras. O profeta Jeremias alertou sobre esse desastre iminente, descrevendo como as forças assírias sob o comando do poderoso rei da Síria surgiriam como uma inundação, cobrindo Judá de todas as direções. A destruição seria enorme, chegaria até o próprio pescoço de Judá e se espalharia por toda a terra como asas. Jeremias também profetizou sobre a queda da Babilônia e o secamento do Eufrates, enfatizando que tais eventos estavam nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, um dia de acerto de contas e justiça contra aqueles que se opunham a Deus. Essa justiça divina se cumpriria por meio de um castigo sacrificial nas terras do norte, perto do rio Eufrates, garantindo que a justiça prevaleça e que a vontade de Deus seja feita. No texto de Jeremias, capítulo 50, versículos 38 e 39, profetiza-se que Deus tomará controle da terra e do rio Eufrates. A profecia prevê que no futuro, como efeito do pecado, o rio Eufrates secará. Esses versículos descrevem um castigo divino. As águas sofrerão uma seca, o que deixará a terra conhecida por sua idolatria desolada. Os ídolos adorados lá se encherão de temor. Isso provocará o abandono da terra por gerações futuras. A profecia do Eufrates no livro do Apocalipse. Capítulo 16, versículo 12. Descreve como o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, fazendo com que suas águas secassem. Profetiza-se que esse acontecimento abrirá o caminho para os reis do leste, permitindo que eles ataquem Israel. Isso significa que o Eufrates é um símbolo de agitação e juízo divino durante esse período. Historicamente, os rios secam devido à negligência no cuidado de seu entorno, de forma muito semelhante a como o Eufrates poderia secar, como é descrito no texto. Os estudiosos da Bíblia interpretam essa representação do Eufrates em vários contextos espirituais. Alguns veem isso como uma metáfora da decadência do poderoso Império Babilônico, que em seu tempo dominou o mundo antigo, mas que acabou caindo. Outros veem isso como um sinal do fim dos tempos, quando Jesus voltará para estabelecer seu reino e julgar a humanidade, separando os justos dos ímpios. Nessa última interpretação, o secamento do Eufrates poderia simbolizar o desencadeamento de forças obscuras sobre o mundo. A lembrança poderia significar a reunião de exércitos sob o comando do Anticristo, se preparando para enfrentar Israel em uma batalha catastrófica. Nesse cenário, quando o leito do rio Eufrates secar, permitirá que as forças militares atravessem o rio e potencialmente ataquem Israel. Embora as pessoas não consigam prever exatamente quando isso acontecerá, o secamento do Eufrates nos últimos tempos serve como um lembrete solene de que Deus controla a história. Ele pedirá contas ao mundo por seus pecados, mas também protegerá seu povo. Mesmo nos momentos mais difíceis, nossa confiança em Deus permanece firme. Existem diferentes interpretações sobre a profecia bíblica do secamento do Eufrates. No entanto, a imagem de um rio secando serve como uma poderosa metáfora do vazio espiritual que sentem aqueles que se afastam de Deus. Na Bíblia, muitas vezes Deus é referido como a água viva. Em João, capítulo 4, versículo 14, Jesus promete que aqueles que beberem da água que ele oferece nunca mais terão sede. Se tornará em uma fonte de vida eterna. Da mesma forma, em João, capítulo 7, versículos 37 e 38, Jesus convida todos os que têm sede a virem a ele e beberem, prometendo-lhes que de seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia prediz que daqueles que creem em mim fluirão
Rios de água viva. De maneira similar, alguns dos ditos do profeta Muhammad, conhecidos como hadites no Islã, prevêem que o rio Eufrates secará, revelando tesouros ocultos que provocarão guerras e batalhas. Profetiza-se que o Eufrates em breve revelará uma montanha de ouro, uma riqueza tão grande que os presentes devem resistir à tentação de reivindicar algo dela. No Alcorão, capítulo 18, versículo 15, disse que a hora não chegará até que o rio Eufrates seque e exponha esta montanha de ouro, uma profecia atribuída ao profeta Muhammad, que alertou que esse evento levaria a uma guerra devastadora na qual apenas alguns sobreviveriam. Atualmente, os níveis de água do rio Eufrates estão diminuindo. Muhammad, que alertou que esse evento levaria a uma guerra devastadora, na qual apenas alguns sobreviveriam. Atualmente, os níveis de água do rio Eufrates estão diminuindo. Os projetos hidrelétricos na Turquia e no Irã estão restringindo o fluxo desses antigos rios vitais para a Mesopotâmia. Durante milênios, a má gestão e as secas sazonais ameaçam ainda mais a vida de milhares de iraquianos que vivem ao longo dessas margens históricas, bagunçando a sua existência. O impacto das mudanças climáticas é sentido profundamente nesta região. À medida que os níveis de água caem, as ondas salinas do Golfo Pérsico se infiltram nos deltas dos rios, devastando o gado e destruindo os campos de cevada e trigo. Os agricultores estão perdendo seus meios de subsistência, enfrentando decisões difíceis, abandonando suas terras, vendendo seu gado doente com prejuízo e emigrando para as áreas urbanas ou esperando a intervenção do governo, que tem sido limitada devido às guerras políticas em curso. Enquanto isso, em Bagdá, a antiga previsão de riquezas abundantes sobre o Eufrates pode ter sido infundada, mas a luta que ela previu ganhou um novo significado. À medida que a seca obriga os refugiados a se mudarem para as áreas urbanas, o que esgota os recursos, muitos migrantes optam por permanecer no anonimato, o que complica os esforços para reunir dados precisos sobre a migração nessas circunstâncias difíceis. Relatórios recentes indicam que as tensões sociais entre os habitantes das cidades e os migrantes rurais no Iraque aumentaram. Essa tensão foi agravada pela grave seca, que afeta especialmente as regiões do sul. Para evitar que as plantações se queimem, foram drenadas quantidades consideráveis de água da fonte de água mais importante do Iraque, o reservatório de Mossul. Curiosamente, esse esgotamento da água revelou, inesperadamente, uma cidade da Idade do Bronze, que havia estado submersa por décadas sem nenhuma exploração arqueológica anterior. Essa descoberta, localizada na região do Kurdistão iraquiano, perto da cidade de Comuna, levou os arqueólogos a descobrir e documentar rapidamente partes da antiga cidade antes que ela pudesse voltar a ficar submersa. O aterrorizante som dos anjos caídos. Enquanto as águas do Eufrates foram diminuindo lentamente, os valentes exploradores se aventuraram em áreas que antes eram inacessíveis. Nessas extensões recém-descobertas, há cavernas e grutas que lembram câmaras que um dia podem ter aprisionado alguém ou algo. Os arqueólogos que investigaram essas regiões registraram sons arrepiantes que emergem da terra e criam uma sensação gelada semelhante à das criaturas de pesadelos. Gemidos, queixumes e grunhidos ressoam nessas gravações, acompanhados do que parecem ser movimentos inquietantes, como se algo preso com correntes estivesse se agitando lá embaixo. Isso levanta a questão se esses poderiam ser os caídos que esperam ser libertados de seus antigos limites, debaixo do poderoso Eufrates. Se saíssem, realmente causariam um desastre que afetaria 1/3 da humanidade. Evoca a imagem inquietante dos anjos caídos, se preparando para um retorno vingativo, revelando passagens bíblicas que falam do 6º anjo encarregado de libertar os 4 anjos atados no grande rio Eufrates. Sob a superfície tranquila do rio,
Os anjos caídos ruminam com raiva e um ódio reprimido. Sua expectativa inquieta é perturbadora. Aqueles que habitam acima de ruídos estranhos e arrepiantes. Mais inquietantes do que nunca, insinuam que esses sons poderiam surgir das profundezas onde esses seres misteriosos jazem latentes. Se for verdade, esses ecos preveem um renascimento iminente, sugerindo que consequências nefastas estão a caminho. Esse relato ecoa as profecias bíblicas, em particular aquelas que preveem o retorno de Jesus Cristo e a chegada do 50º dia do juízo. O que sugere que esses tempos podem estar próximos. A consideração desses trechos bíblicos nos leva a refletir sobre a justa ira de Deus e a importância simbólica do secamento do rio Eufrates, um presságio de acontecimentos importantes que ainda estão por vir. Em meio a essas incertezas, a gente se pergunta se o Todo-Poderoso, que uma vez expulsou os anjos do céu, vai tolerar indefinidamente a fraqueza humana. A narração também reconhece a graça e a misericórdia duradouras de Deus, mas ressalta a natureza finita de sua paciência. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, Deus estabelece um limite para os dias da humanidade devido ao seu comportamento pecaminoso, o que sugere que a paciência divina tem seus limites. Este versículo marca um momento chave na narrativa bíblica, sublinhando as consequências da desobediência persistente. O prazo para o arrependimento e a misericórdia divina continua sem ser especificado, o que deixa uma sensação de urgência e incerteza. O capítulo 9 do Apocalipse ilustra vividamente os terrores abissais, gafanhotos com rostos humanos que exercem o poder de atormentar, mas não de matar. Essas criaturas surgem como mensageiras de um tempo de juízo, o que ressalta a visão apocalíptica do livro. A cena adiciona uma camada de terror sobrenatural à narrativa, ilustrando a justiça divina imposta de maneiras aterradoras. O altar, um símbolo central do antigo culto hebreu, serve como um lugar de perdão e refúgio. Os textos antigos mencionam seus chifres como um santuário onde os criminosos podiam pedir misericórdia. No entanto, na tentativa de obter o perdão divino, o silêncio desses chifres pode significar um veredicto terrível, sugerindo um momento em que o arrependimento já não é mais possível. Essa combinação de profecia bíblica, rituais antigos e imagens sobrenaturais cria uma variedade de suspense e reflexão. Ao longo da história, as pessoas receberam abundantes advertências e tempo de sobra para se aproximar dos chifres sagrados do altar com uma fé inabalável em Cristo, buscando fervorosamente a misericórdia de Deus. O livro do Apocalipse retrata vividamente essa cena. No capítulo 8 do Apocalipse, versículos 3 a 5, são oferecidas orações fervorosas sobre o altar, invocando o juízo de Deus. Curiosamente, uma sequência semelhante se desenvolve no capítulo 9 do Apocalipse, versículos 13 e 15. Aqui, o juízo da sexta trombeta parece ser provocado pelas orações apaixonadas do povo de Deus. Essas orações, muitas vezes chamadas de orações de maldição, desempenham um papel estratégico no plano divino de Deus, como enfatiza o apóstolo. É importante entender que as orações ofensivas não contradizem os ensinamentos do Novo Testamento, que instam os crentes a orar fervorosamente pela salvação de todos. Não se trata de guardar rancores ou amarguras pessoais, mas de se alinhar com a justiça de Deus. Orar para que prevaleça a justiça divina, para que o mal seja vencido e a influência da maldade seja acalmada. Ansiosos pelo estabelecimento do justo reino de Deus. Essas fervorosas orações são oferecidas no altar sagrado, onde Deus escuta atentamente e responde aos apelos dos santos. Em resposta,
uma ordem ressoa no céu, ordenando ao sexto anjo que libere os anjos que anteriormente estavam atados no poderoso rio Eufrates. Esses anjos, criaturas parecidas com gafanhotos, com caudas como de escorpião, estiveram, uma vez retidos, nas profundezas do abismo, mas agora foram liberados por decreto divino. Esses seres perigosos, uma vez restritos no Eufrates, são liberados em um momento crucial para servir ao justo juízo de Deus. Após sua libertação, esses anjos caídos de grande poder lideram um vasto exército de forças diabólicas, que chega à impressionante cifra de 200 milhões. A missão deles é executar o juízo de Deus, vencendo 1/3 da população restante da Terra. Como foi previsto nos capítulos finais de Apocalipse 9. A maldade desses acontecimentos é suficiente para surpreender e preocupar profundamente qualquer crente sincero que reflita sobre os inimagináveis estragos de tais eventos cataclísmicos. Apesar de enfrentar imensos desafios, a Bíblia revela uma realidade devastadora. Em vez de se afastarem de seus pecados e buscarem o perdão de Deus, as pessoas muitas vezes persistem em seu desafio. Continuam seguindo religiões falsas, cometendo atos de violência, praticando bruxaria, participando de imoralidade sexual e roubando. A nível pessoal, corporativo e institucional, essa representação da natureza humana imutável é profundamente triste. Os rumores começaram. Assim que os níveis de água começaram a baixar, o poderoso Eufrates, a mãe das civilizações antigas, estava secando. Os agricultores observavam com desespero como suas colheitas murchavam, mas o verdadeiro temor residia nos segredos que as águas revelavam ao recuar. Amara, uma jovem arqueóloga, tinha ouvido rumores sobre tesouros ocultos e cidades antigas enterradas nas profundezas do rio. Mas nunca imaginou que a chamariam para investigar algo muito mais sinistro. Os moradores falavam de sons assustadores que ressoavam no leito exposto do rio à noite. Os sussurros eram ouvidos no vento e o distante ritmo de tambores que ninguém conseguia ouvir. Decidida a descobrir a verdade, Amara partiu com sua equipe seguindo o curso minguante do rio. O que descobriram superou qualquer achado arqueológico. Uma série de cavernas que antes estavam submersas agora estavam expostas. No interior, encontraram paredes cobertas de símbolos estranhos indecifráveis e ossos antigos dispostos em padrões inquietantes. Mas o que mais a perturbou foram as esculturas, representações de criaturas monstruosas, com mandíbulas abertas e olhos que pareciam seguir todos os seus movimentos. À medida que a noite caía, os sussurros ficavam mais fortes. A equipe acampou perto das cavernas e Amara mal conseguia dormir. Seus sonhos ficaram cheios de visões inquietantes das criaturas das esculturas. Na manhã seguinte, um dos membros da equipe havia desaparecido. Presos do pânico, eles buscaram nas cavernas e encontraram mais esculturas que mostravam o rosto de seus colegas, contraído pelo terror. A desesperação tomou conta deles à medida que mais membros da equipe desapareciam a cada noite. Os sussurros se tornavam mais insistentes e os tambores mais altos. Amara foi a última que sobrou e percebeu a verdade tarde demais. O Eufrates, que estava secando, havia deixado à mostra não só relíquias antigas, mas um portal, uma entrada para um mundo de horrores esquecidos, despertados pela retirada dos rios. Quem ou o que esculpiu esses sinistros símbolos e ossos nas cavernas? E por que ficaram ocultos sob o Eufrates por tanto tempo? Quando a noite caiu e a escuridão envolveu a terra, um raio de esperança atravessou as sombras. Duas estudiosas dedicadas, Uxelati e Olivia Ruel, embarcaram-se em uma meticulosa jornada para reconstruir o intrincado quebra-cabeça do passado.
O que descobriram ia além dos meros registros históricos. Era um profundo testemunho de uma civilização que outrora foi próspera e do espírito resiliente de seu povo. De uma certa forma poética, os sussurros de Gimel, Nincaras e muitos outros imortalizados em tábuas de argila se espalharam por milênios, garantindo que suas histórias perdurassem. Os surpreendentes segredos do legado do Eufrates. Holly Pittman, que dirigiu a escavação, descreveu a AFP, uma descoberta interessante que lembra um restaurante moderno. Imagine entrar em uma sala cheia de compartimentos refrigerados que contém uma variedade de pratos deliciosos, acompanhados de bancos para sentar confortavelmente. Ao lado deste espaço culinário, há um forno que outrora preenchia o ar com deliciosos aromas de comidas recém-cozidas. Holly sugeriu que essa área provavelmente servia como um refeitório comunitário em vez de uma casa privada. Enquanto os arqueólogos exploravam este sítio histórico, descobriram evidências convincentes que indicavam que funcionava como uma taberna na antiga Suméria, onde a cerveja era mais popular que a água, e até encontraram uma receita de cerveja inscrita em uma tábua cuneiforme encontrada em um templo próximo. A escavação. Um esforço colaborativo que contou com a participação do Museu Penn, a Universidade de Cambridge e a Universidade Estatal de Antiguidades e Patrimônio de Bagdá. Foi retomado em 2019. Para aprofundar nesse fascinante descobrimento, a equipe usou técnicas de ponta, como fotografia com drones e análise genética, para extrair dados e conhecimentos valiosos. Esses métodos modernos revelaram detalhes intrincados sobre a civilização suméria e lançaram luz sobre a vida cotidiana naquela época. As escavações iniciais na região se concentraram nas estruturas religiosas e nos domínios da elite. No entanto, os últimos esforços se concentraram em áreas que não pertencem à elite, o que permitiu descobrir mais sobre as complexidades arquitetônicas das cidades antigas. Esse novo conhecimento despertou entusiasmo tanto entre os arqueólogos quanto entre os entusiastas da história. Além de revelar detalhes arquitetônicos, as escavações recentes desenterraram provas que sugerem um planejamento urbano sofisticado na antiga Suméria. As ruas dispostas em grade e os avançados sistemas de esgoto indicam um nível de organização cívica que antes havia sido subestimado. Essas descobertas desafiam as suposições anteriores sobre o desenvolvimento urbano inicial e ressaltam as capacidades avançadas de engenharia dos sumérios. Embora tenham sido descobertas evidências de técnicas de conservação de alimentos em vários lugares antigos como Mesopotâmia, Suméria e o Vale do Lindo, a descoberta recente de uma estrutura que se assemelha a um refrigerador é sem precedentes. Essa estrutura, que foi encontrada em uma área residencial em vez de em um ambiente de elite, sugere que as civilizações antigas tinham uma compreensão mais ampla do armazenamento de alimentos, além das classes abastadas. Essa descoberta arqueológica revolucionária não só cativou os acadêmicos, mas também despertou o interesse mundial devido às suas implicações para a compreensão das civilizações antigas. A descoberta não só destaca a engenhosidade do povo daquela época, mas também revela novos conhecimentos sobre suas técnicas avançadas de conservação, o que pode reescrever os livros de história. Sob uma perspectiva espiritual, o rio Eufrates tem um significado multifacetado. Não é apenas um ponto de referência geográfico, mas também ocupa um lugar de destaque em vários mitos antigos e textos religiosos além da Bíblia. Como na literatura suméria e babilônica, onde muitas vezes é associado a poderes que trazem vida e fertilidade. Além disso, as referências históricas e proféticas do rio Eufrates
se estendem além do cristianismo para outras religiões e culturas, como o Islã, onde é mencionado no Alcorão e tem uma importância simbólica no contexto da misericórdia divina e da purificação espiritual. Dessa forma, contemplar o rio Eufrates convida a uma reflexão mais profunda sobre seu papel como símbolo cultural, religioso e geográfico em diferentes civilizações ao longo da história, o que evidencia sua importância duradoura além das narrativas de qualquer fé em particular. O que você pensa sobre essa situação aterradora que está acontecendo com o rio Eufrates, que está secando?